amigos do canal Nef Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão, mais um episódio. Convido a todos vocês a participarem comigo, conosco, juntos, nessas reflexões de hoje. Que o amado Mestre possa clarear e iluminar os nossos pensamentos, mas, sobretudo, iluminar os nossos sentimentos, para que essas pequeninas sementes divinas possam germinar no solo dos nossos corações. Falaremos de um tema muito atual, porém com uma perspectiva mais ampla. Sem dúvida, a beleza ela rodeia a nossa vida no dia a dia. Temos os padrões da moda, que tem a sua sazonalidade, as suas tendências, os padrões da estética, dos corpos. Muitas vezes, muitos de nós, de uma maneira irrefletida e muitas vezes infeliz, busca a perfeição das curvas do corpo físico até em detrimento da própria saúde física, de uma corrida cega pelo corpo perfeito, pela forma, pela estética. Também nós somos o tempo todo bombardeados pelas tendências, pelas modas, pelo vestuário, pelas joias, nas novelas, nos filmes, enfim. E existe todo um padrão daquilo que é bonito, daquilo que é belo, e que a grande maioria de nós fica fora dele. E muitas vezes, de uma maneira até irrefletida, muitas pessoas se acreditam ser menores do que realmente são, por simplesmente estar fora, estarem à margem dessa cultura, dessa cultura da moda, da estética, da beleza, né? Desses padrões estéticos, que são muitas vezes inatingíveis. Mas essa é uma visão um tanto obtusa, fechada, limitada, ainda muito restrita à matéria. O Espiritismo nos permite e nos convida também a uma reflexão um pouco mais elevada. Quando nós elevamos um pouco o pensamento e passam a surgir novos paradigmas, novos horizontes daquilo que é belo, né? Aquilo que é bonito, da beleza. A irmã Sheila, numa mensagem intitulada Figurino, se não me engano no livro Mãos Marcadas, ela nos conta que o cartão de visita do plano espiritual é o pensamento. Ou seja, para nós, né, o cartão de visita numa reunião de negócios, ou no emprego, numa entrevista, é o vestuário, é a forma do penteado, enfim, todos esses padrões estéticos que eu mencionei anteriormente. No entanto, do ponto de vista espiritual, aquilo que nos identifica, aquilo que é o nosso cartão de visitas, aquilo que nos mostra quem somos, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, no plano espiritual, eles têm forma, eles têm cor, eles têm cheiro, eles têm vida. Por mais que nós possamos usar os perfumes mais caros, que estão nas tendências atuais, eles vão acabar, vão passar. E essas tendências irão se renovar também. No entanto, existe um tipo de perfume que ele é eterno. Nos diz o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há Salvação, no item 10, em que ele nos conta que o perfume, existe um perfume da caridade em torno daqueles do bem, né? Serão reconhecidos pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Ou seja, aquela alma, aquele espírito que já se dedica a servir o bem, tem cheiro de rosas, existe um perfume do amor em torno de si. E esse perfume não tem fim, não tem limite, né? E é inerente à qualidade, à condição espiritual do espírito. Então é esse tipo de perfume que todos nós devemos almejar, devemos buscar, que nós possamos então, no plano espiritual, nos apresentarmos com esse perfume, que seremos reconhecidos pela caridade que fizermos ou deixamos de fazer.
Para ilustrar este caso, me recordei do livro Libertação, capítulo 10, em que o André Luiz, né, na psicografia do Chico Xavier, o André Luiz se encontra com um dos benfeitores no plano maior e ele narra, né, a situação de uma senhora jovem, moça, que tinha um aspecto belíssimo, o formato do rosto belo, maquiada, com suas joias, vestido fino, elegante, parecia ser uma senhora socialmente distinta e bela. E que, no entanto, apresentava um halo púmblio, segundo as palavras do André Luiz, uma aura acinzentada, que denotava sua inferioridade moral, né, do ponto de vista espiritual. E depois dela fazer a refeição junto com a família, com o marido, ela tem uma discussão com o marido e vai deitar. Ao deitar-se num divã largo, o benfeitor mostra a André Luiz e fala: olha, presta atenção no que você vai observar agora. E enquanto ela dormia, havia um desdobramento do perispírito. E aquela moça com aquelas feições lindas, ela passou a se transfigurar, se transformar em feições horrendas, monstruosas. E o próprio benfeitor, o próprio André Luiz, nos narra que ela parecia semelhante a uma daquelas bruxas, daqueles contos infantis, né? Causando uma espécie de horror, de espanto. E então, o benfeitor elucida, né? Explica de que a nossa forma espiritual, a nossa verdadeira beleza, ela é resultado dos nossos sentimentos, dos nossos atos, das nossas atitudes, né? E dos nossos pensamentos. Então, tudo isso dentro de nós, o nosso mundo íntimo, é o que realmente vai dar a nossa forma verdadeira, o nosso aspecto interior, indeterminantemente da nossa aparência exterior, do nosso vestuário, enfim. E que realmente, no plano da vida maior, aquilo que nos qualifica, que nos identifica, é o que há dentro de nós, o nosso mundo íntimo. E existem também corpos que são muitas vezes negligenciados, mutilados, tortos, que aos nossos olhos não têm valor, mas que habitam espíritos belíssimos, né? Ou em processo de cura ou libertação. Me recordo também de um conto, né? De um caos, uma história contada pelo Divaldo Pereira Franco, no livro Conversando com o Divaldo Pereira Franco, volume 3. Esse livro é editado pela Federação Espírita do Paraná, em que ele narra um de seus encontros com o espírito de Jesus Gonçalves, que na encarnação anterior tinha desencarnado pela lepra e conseguiu, enfim, um grande processo aí de luta, de redenção, de regeneração. Então, o Divaldo conta que depois de uma prece aparece um espírito do lado dele e que, num primeiro momento, se mostrou com um corpo todo cheio de deformidades, tortuosidades, um semblante horrendo, né? E ao conversar com esse espírito, ao longo da conversa, posteriormente ele se revela como Jesus Gonçalves, né? E nesse momento, quando ele realmente mostra sua verdadeira aparência espiritual, todas aquelas formas vão ganhando um contorno belo, harmônico, e todas aquelas feridas, todas aquelas chagas, todas aquelas mutilações causadas pela hanseníase, que principalmente naquela época não existia um tratamento que existe hoje, então a doença realmente evoluía para degenerações e mutilações muito sérias, né? Verdadeiras deformidades. Então aquele espírito se tornou luminoso, radioso, e todas aquelas chagas, aquelas feridas se tornaram focos de luz, em que o espírito se apresentava de uma forma belíssima, belíssima. E recordo também de uma outra história contada pelo espírito Humberto de Campos, narrada no livro Fé e Vida, que ele é intitulado A Nobre Diana, em que ele nos conta que numa das reuniões no plano espiritual, que um dos espíritos mais belos que ele já tinha visto era de um semblante feminino que irradiava uma luz belíssima, e que ao
perguntar aos colegas por que aquele espírito era tão bonito, tão belo e tão iluminado, ele ficou sabendo que aquela jovem, aquele espírito, né, aquele semblante feminino, se dedicava, ficava semanas e semanas, anos, sozinha nos planos mais densos, astrais do astral inferior, nas zonas mais difíceis, sozinha, ensinando e vivendo o evangelho com os irmãos menos felizes, né? Então, essa beleza, essa bondade, essa luz, ela é resultado, na verdade, das virtudes do Espírito, do mundo íntimo de cada um de nós. Lembrando também, mais uma vez, o nosso querido apóstolo Paulo, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, ele comenta que o objetivo da criação é o culto ao belo e àquilo que é bom, né? Idealizados pelo arquétipo, né, do nosso Mestre Jesus, né? Ou seja, Jesus é a nossa referência daquilo que é belo, aquilo que é bom. Jesus é o nosso norte, né? E se formos para pensar, o espírito mais belo que já pisou na Terra é o espírito do nosso querido amado Mestre, nosso governador espiritual, que precisou ofuscar a sua luz para que nós pudéssemos aprender a brilhar a nossa pequena luz, pouco a pouco. Então esse grande irmão, essa grande luz, quem chamamos de Jesus, né, é realmente o espírito mais belo, né, que possamos imaginar aqui para nós. E para finalizarmos as nossas reflexões de hoje, eu gostaria de ler um versículo, se vocês não se importarem, no Novo Testamento, que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 2, que diz assim: E transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, para encerrarmos aqui, que nós possamos então ficar com essa reflexão, que o nosso querido Sol, irmão maior, amado Mestre Jesus, possa nos ensinar a enxergar além das aparências, além daquilo que é vulgar, além daquilo que é comum, e buscarmos realmente cultivar em nós tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, e que possamos, pouco a pouco, aprender a acender esse sol de amor e de virtudes que existe em latência dentro de todos nós, para que um dia possamos ser cada vez mais belos, assim como o nosso querido amado Mestre Jesus é. Fica um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.